um privilégio e uma alegria para mim estar aqui com o professor João Carlos Brum Torres, que é um dos intelectuais mais destacados, importantes do Brasil e muito querido aqui no Rio Grande do Sul, onde ele contribuiu ativamente para a formação de centenas de filósofos intelectuais. E eu tive o privilégio de ser um aluno do professor. Eu lembro com saudades daquela época, porque o professor João Carlos, dos professores que eu tive, foi o mais que me impressionou pelo seu método assim, socrático, diferente de outros professores que eram conhecidos por suas posições filosóficas. As aulas do professor João Carlos impressionavam pela reflexão feita em tempo assim, real, né? Então isso foi muito impressionante. E as novas gerações, agora os meus alunos, não tiveram esse privilégio, por isso eu queria fazer essa entrevista com o senhor, né, para eles também conhecerem um pouco do senhor e saber da sua. E a segunda razão é porque a sua história um pouco se confunde com a história da filosofia agora, nas últimas décadas, né? Então eu queria pedir para a gente começar, quem sabe, falando um pouco da sua trajetória filosófica. O senhor começou a filosofia, sua formação foi feita aqui inicialmente na URGS na década de 60, certo? E o senhor se formou em filosofia e direito simultaneamente. Sim. E como é que era o curso de filosofia, enfim, na década de 60, quando o senhor cursou? Então foi aquele período conturbado do golpe militar. O que o senhor acha que seria assim mais marcante, que se destaca assim, na sua memória daquela época? Eugênio, antes de mais, muito obrigado pelas palavras assim, amigas e generosas. Também pela evocação lá daqueles tempos dos meus cursos lá na URGS. Foram, foram um pouco diferentes dos que eu vim andar mais tarde, nesse período aí mais recente da minha vida acadêmica, quando eu estive lá na Universidade de Caxias. Remontando àquela época, eu queria começar um pouco antes assim, da entrada no curso de filosofia. Te falar alguma coisa assim dos meus antecedentes com relação a isso. Eu nasci aqui em Porto Alegre e meu pai estava aqui e depois, uns anos depois, eu tinha 8 anos, ele voltou para o interior e aí eu fiz lá terminei o meu curso de primário, depois o curso ginasial e depois vim para Porto Alegre. Isso para mim foi uma, uma grande diferença assim, no meu desenvolvimento pessoal, porque chegar lá no Júlio de Castilhos naqueles anos, ali em 61, foi um impacto muito grande, assim, com relação a valores que eu tinha e limitações assim de formação cultural muito logo em seguida ficaram muito visíveis em função do clima que havia lá no colégio naquela época, né? Tinha pessoal que era cinéfilo, conhecia cinema, escrevia sobre cinema, pessoas que eram muito lidas, especialmente em literatura brasileira, mas também literatura internacional, gente que ouvia música clássica. Então foi um impacto muito grande ali. E muita gente muito de esquerda, muitos com formação marxista, aquilo me provocou um impacto grande, assim, porque eu me senti um pouco confrontado com as novidades culturais e algumas coisas que envolvendo crenças assim importantes. Assim. Não que eu fosse muito religioso, etc., mas aquilo foi um contraste grande. E aí eu resolvi, mais ou menos espontaneamente, reagir lendo, né? Então, eu recordo que no primeiro ano aqui em Porto Alegre, ali, acho que eu li, naquele ano eu li uns 80 livros, de tudo quanto era coisa, até livros de literatura, enfim, mas alguma coisa já de filosofia, Uhum. porque eu recordo que naquele período, um pensador católico, assim, que era Emmanuel Mounier, um francês, escreveu um livro que chama O Personalismo, um livro muito bonito, assim. O Eu, personalismo. é, ele agora fez, eu acho que tem 100 anos da morte dele, até os franceses, ou 120 anos, eu já não sei bem, porque eu acho que ele era. E fizeram um evento agora na revista Esprit, lá da França. Então, mas o Maritain também, a introdução à filosofia do Maritain, então aquilo fez parte dessas minhas leituras que eu fiz ainda no curso secundário. Depois, e isso foi formando assim um interesse pela filosofia mais ou menos espontâneo e assim
Nós tínhamos uma disciplina de filosofia no terceiro ano do secundário, mas essa disciplina não foi o que me levou propriamente a ter um interesse filosófico mais genuíno, assim. Mas essa espécie de desafio assim da minha formação, de chegar adolescente em Porto Alegre e me ver confrontado com um universo de referências e pessoas diferentes daquelas que eu conhecia lá no interior. Desde aí, então, fiquei, fiquei lendo e Sim. estudando. Então foi isso. A URGS, aí, naquela época era possível fazer dois vestibulares, assim, fazer dois cursos ao mesmo tempo. Tá? Uhum. Então eu fiz vestibular para a Faculdade de Direito, fiz Faculdade de Filosofia. Tinha exame escrito e exame oral. E aí eu estava dando, privilegiando a Faculdade de Direito, então o exame oral, exame escrito de francês eu não pude fazer porque havia uma coincidência de horário. Tá? E, mas mesmo assim fiz o exame, depois do exame oral de francês, tal, fui recebido. A Faculdade de Direito fui muito bem no vestibular, tá? Então, mas progressivamente eu fui de uma maneira até bastante rápida. Assim, meu interesse maior foi para o lado da filosofia. Sim, mas quem eram os professores da... Como é que era o currículo e os professores da filosofia quando, nessa época? Olha, em 64, a figura assim mais marcante foi o professor Fiore, que estava dando introdução à filosofia, que tinha três assistentes. Assim. Uhum. E, e ali já teve um evento muito importante, porque ele, ao término do primeiro semestre, ele foi expurgado da universidade. Né? E, então aquilo nos causou um impacto muito grande, ele era uma figura assim, muito importante, assim, filósofo católico, mas um pensador rigoroso, muito eloquente. Então a gente sentiu aquilo como uma perda, assim, todo mundo, enfim, toda a faculdade, nós todos assim sentimos muito aquilo. E, e ele era a figura mais importante, mas tinha também já o padre Delmar Schneider, que era um jesuíta que conhecia Hegel, dava aula sobre filosofia da história, uma pessoa também assim bastante significativa. E depois, isso aí durante o meu curso, assim, já não estou falando só exatamente do primeiro ano, assim. Foi o Dr. Vitor de Brito Velho, que era uma personalidade também assim muito marcante, um homem encantador, muito fino, assim. Era médico de formação e depois da vida madura ele foi para Buenos Aires, viveu anos em Buenos Aires e em Buenos Aires estudou então na Faculdade Católica de Buenos Aires. Sim, então o perfil, havia os professores desses três que o senhor está mencionando, eram católicos. Eles eram os três católicos. É. E, e o Gerd Bornheim também, que era uma outra figura assim, realmente muito impressionante. Os cursos, ele dava sempre uns cursos no final do dia, aulas de 1 hora, e, e são cursos inesquecíveis, assim, porque ele deu especialmente o curso que ele deu durante 2 anos sobre história da metafísica, numa interpretação assim heideggeriana, um pouco influenciada por Hegel, mas predominantemente heideggeriana, e em diálogo também com um pensamento católico que havia sobre isso, que é o livro do Etienne Gilson, sobre a história da metafísica e sobre como Tomás é a figura mais importante nessa história, mas que é um livro também muito fino. Então, depois, era naquela época o professor Hugo de Primo Paz, que era professor de lógica, e o padre, o bispo depois, Antônio Cheuich, que tinha tido a formação espanhola, trazia também a cultura viva ali, tá, que é herdada dos tempos do Ortega y Gasset, e do Cleão Marias. Então, era mais ou menos esse o panorama assim, mais relevante, assim, eu acho que a gente tinha no curso. Valério, Valério também, Valério Roden, nessa época ainda não tinha ido, já tinha estado na Alemanha, mas ainda estava não tinha ainda acabado a formação dele, não tinha, ele fez a livre docência dele ao final desse período. Uhum.
Ele, então, foi a primeira leitura de Kant que eu tive foi com o Valério. Muito difícil, me lembro que eu tive dificuldade de seguir. E, então, mas nesse período assim começaram a aparecer assim algumas referências filosóficas para mim. Assim. Recordo, por exemplo, que comprei o primeiro volume de uma tradução de Ser e Tempo, né, que tinha sido feita na Bélgica, do Deleuze, e aquilo me marcou muito, assim, aquele livro. Escrevi até acho que a primeira coisa que eu escrevi assim, mais ordenadamente em filosofia foi um trabalho sobre Heidegger. Fiz lá uma distinção que eu acho que cabe fazer até hoje. Qual, E qual a distinção? é uma distinção assim, ó, se você, em qualquer arte, assim, uma condição de conhecimento, né? Se você, o que eu quero dizer é o seguinte, é o conceito de intencionalidade. Se você percebe uma coisa, então há algo diante de ti que tu aprende, né? E se você lê um texto, também ali tem uma sequência de sinais que você aprende. E se tiver com o domínio da língua, você vai ver os significados que tem ali naquela sequência de sinais que compõem o texto que a gente lê. Mas isso foi um pouco um efeito dessa reflexão sobre Heidegger que eu fiz já nesses primeiros momentos. Digo, bom, mas antes disso tem que ter uma espécie de transcendência de um outro tipo, né, de caráter transcendental. Tu tem que ser capaz de aprender e estar aberto ao universo das coisas que se apresentam para ti. Tá? Sim, tentar ser receptivo. E ter uma capacidade de compreensão que é, por assim dizer, prévia, Ah, para que tu possa, então, ver sentido na percepção ou nos sinais de um texto que você lê. Lembra até que mostrei esse trabalho para o Baltazar, ele apreciou bastante tal distinção. Acho que isso foi um. Depois eu acho que isso ficou claro em alguns dos comentários sobre a obra o Heidegger. Baltazar era seu colega nessa época. Não, ele não fez filosofia aqui, Ele fez ele direito. fez direito. É. Ah, tá. Mas eu conhecia, assim, não me lembro bem como, né? Mas já tinha falado mais de uma vez, etc. Sim. E o Ernildo Stein era da filosofia nessa época? O Stein também, mas ele não era docente, ele veio, mas ele teve uma influência importante sobre mim e sobre a nossa geração, porque ele, especialmente por quem estava na faculdade de Direito, porque existia um Instituto de Filosofia que tinha uma sala com uma biblioteca significativa, bem boa, lá na faculdade de Direito. Uhum. E, o Stein era a pessoa que era o responsável Ah, pelo Instituto de Filosofia. Então, desde ali, desde o tempo da faculdade, já o conhecia. então ele era ligado à faculdade de direito também. Ele tinha feito direito, mas isso ele não estava lá na condição de docente, tá? Ah, Ele estava na condição de responsável pelo Instituto de Filosofia. sim. Então, ali abria todo o universo para a cultura filosófica alemã. Né? No caso dele, muito especialmente do Heidegger, né? Ele não demorou muito já a fazer essa notável tradução que ele fez, primeira no Brasil, pioneira, dos escritos mais importantes do Heidegger, exceto o Ser e Tempo. Stein fez já naquele período. Né? Então, ele e o Guedes, assim, eram umas referências assim, principais com relação a uma formação filosófica inspirada pela fenomenologia, vamos dizer assim, pela fenomenologia existencial. O professor Fiore, que foi meu professor só bem no início, na entrada, aí era um tipo de reflexão renovada assim, sobre o tomismo. Tá? E no caso dele, também com uma influência grande de Agostinho e dos espiritualistas franceses. Assim, Lavelle até foi parte do Colégio de França, foi uma pessoa importante na França. Depois tinha uma reflexão própria, mas que era inspirada por essa tradição, assim, uma filosofia espiritualista inspirada mais ou menos diretamente na tradição que vinha de Tomás, da filosofia escolar. O que aconteceu com o Fiore depois que ele foi expurgado? Por uns meses ele deu um curso assim fora da universidade, um curso sobre Merleau-Ponty.
Foi Uhum. muito interessante aquilo. Então a gente foi assistir esse curso dele, era um curso, a gente não tinha que pagar nada, era gratuito, então, mas um exercício da parte dele de se manter ativo, né, do ponto de Hum. vista da reflexão. Ele foi para o Chile, Ah, tá. aí veio a ser professor lá Sim. no Chile. Depois, no retorno dele, quando a gente, no momento da lei da anistia, a gente foi interpelado para dizer se nós queríamos, né? E a gente ficou um pouco embaraçado, todos aqueles que tínhamos saído ali, em momentos diversos, na verdade, né? Porque ele é da geração dos expurgados em 64 e eu era do pessoal de lá de 68. Ah, então o senhor terminou o curso em 67 Sim, e aí em seguida se tornou docente. isso. E ficou um ano só na docência, foi expurgado em Em, 68, em, 60 em 69. 69. 9, Então, 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio. um ano e meio, 1 ano foi e meio. isso. Foram notáveis aqueles anos, sabe? Sim, mas o senhor entrou assim quando o senhor entrou para a faculdade de filosofia na condição de docente, e tinha uma cátedra, uma disciplina, como é que funcionava? Naquela época as coisas eram um pouco mais informais. Ah, sim. E precisava ter um. O professor Guerra queria ter um assistente. Ah, E tá. Daí ele te chamou. aí me convidaram e conseguiram me nomear. Sim, Mas eu já era professor, já tinha sido contratado. sim. E aí o senhor estava dando aula de quê naquela época? Dei um curso de filosofia da história. Foi muito interessante, sabe? Eu tinha uns monitores, um deles era o Marco Aurélio Garcia, sabe? Uhum. E até tem um episódio interessante dessa época que meu amigo Aurélio dava um curso sobre Hegel, o Marco Aurélio, o Marco Aurélio tinha voltado da França naquele momento, logo depois de 60, mais de 68, mas já estava muito informado assim, dessa renovação do pensamento marxista que o Althusser tinha provocado. Sim. Eu estava lendo a Crítica da Razão Dialética, eu tinha uma posição mais sartreana, assim, e esse curso foi muito importante, importante para mim e para as pessoas que estavam lá. Por quê? Era muito intenso assim, essa estrutura que foi criada ali. E, e tinha Ah, uma. então, E mas era um curso, durante a ditadura militar, era um curso sobre marxismo? era mais ou menos, Era assim. Althusser, vocês estavam lendo Althusser. Não, uma coisa ele estava Marco falando Aurélio. do Alceu, eu estava lendo o Sartre, Sim, e o Hegel, ele estava encarregado de explicar um pouco a filosofia da história do Hegel, era um curso de filosofia da história. Tá? sim, E as sim, referências da filosofia da história eram essas. E sim, Hegel, e Marx, e sim. Sartre, vamos dizer. Tá? Alceu, não, na verdade, naquela versão. Em uma certa altura ficou um pouco tensa a minha relação com o Marco Aurélio ali, só dentro da discussão, porque o auxiliarismo era estruturalista, então o papel do sujeito ficava sempre entendido como uma espécie de reflexo assim Uhum. digamos, das determinações estruturais. Tem uma frase do Badiou, eu acho, que é ator, ele pensa que é diretor, tá? Nós, os indivíduos, tá? Somos atores, tem uma trama que se tece, nós somos os atores dessa trama da história, mas nós não somos os diretores, essa era a tese. E eu estava defendendo uma posição diversa, assim, de uma responsabilidade, afinal de contas, das pessoas que vivem e fazem a história. Sim, então a sua posição era mais sartreana. Mas, certo? É. E aí teve um episódio, assim, estava tenso. Eu disse, bom, vamos perguntar para as pessoas aqui, quem sabe cada um diz o que pensa e tal. E eu recebi uma carta inesquecível da Gina Ávila, que era aluna, teve uma morte depois na Bahia, triste. Não sei quem. Gina Ávila. É. E ela me escreveu uma carta que eu guardo até hoje. Ela me disse, olha, fizesse a única coisa que um professor de filosofia não pode fazer, né, que é resolver uma questão teórica com votação. Foi uma, foi uma lição. Ah, mas aí teve uma votação e aí quem ganhou a eleição? A votação. Eu acho que eu não me lembro bem se ela foi consumada, tá? Ah, tá.
Não tenho lembrança de ter, ter sido derrotado na votação, mas também não tenho lembrança de ter sido vitorioso. Eu acho que ficou meio enrolado assim, tá? Sim. Provavelmente eu ganhei, eu acho, eu não sei. Não lembro de. Bom, então teve o curso desse de história de filosofia da história e depois E eu dei um curso de introdução também à filosofia. uhum. Eu dei dois cursos, acho que o primeiro foi de introdução à filosofia, o segundo foi esse aí, só de filosofia da história. Eu te confesso que a minha lembrança, a minha memória não é muito nítida assim também daqueles dois. A parte do curso de filosofia da história eu lembro melhor. É, mas eu dei um curso de introdução à filosofia, estava muito influenciado e acho que é um pensador dos espanhóis assim, não é a altura do Ortega, mas nesses meus primeiros anos de filosofia, o William Marias, que era um discípulo de Ortega, tem um livro de introdução à filosofia que eu acho até hoje um livro muito bom. Como é o nome dele? Eu não É conheço. Julián Marias. Juliano Marias. É. Depois teve um filho, que é um romancista. Marias e Ortega também, naquela época, eu os li com muito proveito, com muita atenção. Assim. E esse livro de introdução do Marias é um livro assim muito, para mim foi bastante importante assim naquele período. Bom, e depois veio a sua expulsão da URGS. Sim, é. Como é que foi isso? Como é que aconteceu? Pois olha, eu não era assim um militante filiado a nenhuma das correntes ali daquele período, sabe? E era assim, contra o regime militar, como nós todos éramos, assim. Não me considerava também marxista naquele período, assim. Tinha alguém que apoiava o regime militar ali na URGS? Olha, entre os alunos eu acho que não tinha ninguém, tá? Mas entre os professores havia, assim, especialmente o professor Hugo Ou talvez no Lombard, né? direito? Na faculdade de Direito eu tinha mais, assim, mas lá foi interessante o primeiro ano da faculdade de Direito também, porque eu entrei em 64, e lá, vamos dizer assim, o evento teve uma importância maior, Uhum. porque no primeiro ano da faculdade de Direito tem uma introdução que chama Introdução às Ciências do Direito. E essa introdução estava sendo dada pelo professor Nélio da Silveira, que era o assistente de um outro professor que veio a ser depois o chefe da Casa Civil do General Médici, tá? Uhum. Que era o João Leitão de Abreu. E eles, eu recordo bem isso aí, eles estavam dando um curso sobre Kelsen Sim. e sobre o positivismo jurídico. Então a gente recorda, eu e várias pessoas, a gente reagia um pouco, mas como assim? Então quer dizer que dado o golpe de Estado tem que considerar que é legítimo, então. Então ali teve debates assim importantes, assim, mas outras pessoas da Faculdade de Direito, eu recordo também de discussões que o pessoal teve com o Dr. Rui Cine Lima a respeito Uhum. disso, etc. Então tivemos um impacto. O golpe militar em 64 foi muito maior na Faculdade de Direito do que lá na filosofia. Sim. Sim, o Rui Cirne Lima é o pai do Carlos, né? É, Cirne Lima. é. E só Eu não sei se o Dr. Rui era propriamente a favor do golpe, tá? É, eu lembro, é. eu acho que não foi que ele rompeu Ele depois de veio um a romper, tempo, ele veio mais explicitamente, se é que não desde o na início. verdade, é o Luiz Fernando, tá? Hum, Que era o filho dele que estava no ministério. uhum, Depois saiu do Ministério da Ministra da Agricultura. Um homem, aliás, eu acho que vivo ainda, muito, pessoa muito forte, uma personalidade muito forte, se dedicou muito a uma outra área, mas todos eles naquela época ali, essa constelação de figuras que tinham vindo do Partido Libertador uhum. e tinham o Dr. Armando Câmara como referência, eles eram pessoas bem formadas, assim, gente muito inteligente, muito firme também de caráter, assim. Sim. Foi um tempo assim intenso ali naquele período. Assim.
Uma curiosidade que eu tenho da Faculdade de Direito nessa época, o Lupicínio Rodrigues foi porteiro da Faculdade de Direito na época. Ele estava lá nessa época ainda, quando você Não, já tinha saído. ele tinha saído. Mas a gente era. Tinha o Bedel. As aulas tocava sineta, tá? Sim. Começo e fim. E a minha turma, aliás, a turma da Faculdade de Direito é uma turma cheia de gente muito distinguida. Jobim, essa turma, Uhum. o Gilson Dipp veio a ser quem coordenou a comissão da anistia, foi ministro do STJ, Uhum. Ari Pargenda também foi presidente do STJ. Enfim, a minha turma teve várias pessoas assim, vieram assim, muito distinguidas aí na vida posterior. E então ali tinha assim, era desse ponto de vista assim político era uma coisa assim mais forte assim, Sim, tá? de oposição, de resistência. Por exemplo, mais do alunato até, mas assim, uma repercussão, tinha uma discussão maior. Na filosofia era um pouco mais assim, as pessoas, digamos assim, não, a faculdade de Direito, como até hoje, re- re- não é, recruta pessoas de um outro perfil, assim. Uhum. Assim, e naquela época eu acho que muito mais ainda, né? Quer dizer, porque isso é uma outra coisa, tem um condicionante sociológico disso aí que é importante a gente ter presente. No vestibular da Faculdade de Direito, nós éramos, lá do Júlio de Castilhos, nós éramos 6 entre os 10 primeiros, tá? E era Uhum. escola pública, tá? Sim. Era uma escola pública certamente melhor do que era. Tinha naquela época uma estrutura de escolas públicas, colégios públicos, que eram considerados colégios padrão. Tá? E o Júlio de Castilhos era um deles, mas tinha em outras cidades do interior. Então a gente fazia exame de admissão para entrar. Ah, tinha exame de De admissão. admissão. E a maior parte das pessoas que estavam ali eram alunos da classe média, assim. Sim. Ah, então era como era a URGS passou a ser, né? Ou era. É, era, A URGS também, né? Antes agora das cotas, a maior parte dos estudantes eram de classe média, né? é, aquilo lá era URGS, mas estou dizendo assim, mesmo assim tinha um diferencial, assim, tá? Tô falando aqui, mais no colegial. Aí quando eu entrava, aí também eu acho que tinha uma diferença um pouco de perfil das pessoas que entravam. Uhum. Direito, enfim, como até hoje, recruta muito mais gente Sim, e, enfim, pessoas talvez mais amadurecidas um pouco, assim, do ponto de vista mais maduras, assim, e vindo de uma formação diferente um pouco de quem vai lá para a filosofia. Assim. Não estou falando, então, propriamente dos conhecimentos, mas do background cultural que havia nesses dois sim, conjuntos. sim. Talvez um pouco mais conscientes de si, já Da mais, sociedade, um pouco assim, um pouco mais maduros, assim. sim. Bom, então depois do seu expurgo da URSS, você foi para a França imediatamente? Fui, E esse livro aqui é produto do trabalho feito lá. sim, O livro é Valor e Forma do Valor. Então, esse aqui. Mas então, isso é um trabalho de mestrado? Ou como é que. Porque você naquela terminou a época, graduação e isso, começou. acabei fazendo isso aí como um memoir, como se dizia, de mestrado lá na França. A minha ideia era fazer o doutorado, sabe? Mas depois eu tive sim, importante dizer, eu cheguei lá em março de 1970, então fui recebido lá em Vincennes, que era um lugar assim que onde os reflexos assim do maio de 68 estavam muito presentes. Então assim não tinha propriamente uma disciplina acadêmica assim muito rígida, tá? Uhum. Só para te dar um exemplo assim queria desmerecer o filósofo pelo qual eu tenho grande admiração.
Mas quando meu orientador, o professor Chatelet, disse, olha, nós precisamos de uma outra pessoa para assinar o teu memoir, fala com o Deleuze, tá? Uhum. Aí, falar com o Deleuze, o Deleuze me olhou assim, eu tenho 10.000 páginas para ler nesse verão, eu não vou ler esse teu memoir, tá? Que, que nota tu queres? Eu disse, não, se eu me der a nota que quiser. Então era um tema assim, mas eu tinha passado lá meus 4 anos lendo Marx, né? Isso foi um reflexo também, assim, quer dizer, houve ali uma aproximação e um interesse pelo marxismo maior do que eu tinha antes. Não quero dizer que eu não tinha nenhum, tanto é que nesse curso de filosofia da história já estava lá o Marx bem presente. E eu já tinha lido os livros aí sobre o Marx, de divulgação e de crítica dos católicos ao marxismo. Então, Uhum. tinha começado por esse lado. Sim. Ah, e qual que é a tese aqui desse livro, que eu tenho uma tese aqui? Qual que é o que que você buscou mostrar aqui nesse ensaio, nesse memoir? O Marx, né, os primeiros capítulos do Capital ali, a primeira sessão é uma sessão difícil, assim. E, e lá o Marx faz uma distinção entre o valor e a forma do valor. Uhum. E o valor ele define como sendo o tempo de trabalho abstrato e socialmente necessário que forma o valor que as mercadorias têm. E a forma do valor é o modo como isso aparece nas transações, né, das pessoas que fazem parte da sociedade. E essa primeira seção não faz ainda a divisão entre quem detém os meios de produção e quem trabalha assalariadamente. Tá? Então, é o que se chama, o que Marx chama ali naquele período, uma economia mercantil simples. Tá? E se você pensa desse modo, então você acaba tendo que dizer que a forma do valor é um reconhecimento de um valor que está subjacente. Tá? O meu argumento aí nessa dissertação é de que essa pressuposição de que tem uma substância do valor que precede aquilo que vai ocorrer as transações no mercado não pode ser aceito, tá? Uhum. Porque a determinação do tempo de trabalho socialmente necessário vai depender justamente da circulação das mercadorias, porque muitas vão sobrar, outras vão ser aproveitadas, de modo que a determinação do tempo de trabalho socialmente necessário que está em cada mercadoria, ela depende necessariamente do momento posterior. Então, você não pode dizer que primariamente no tempo de trabalho gasto Uhum. já está presente em cada uma, porque a determinação desse quanta vai ser determinado no processo de circulação, na variação dos preços. Uhum. Tá? Esse era o argumento aí que tinha aí. Sim, isso não sei se dá pra dizer assim, mas assim, da maneira como o senhor descreveu, parece uma espécie de holismo, assim, com relação que a avaliação tanto do valor quanto da forma do valor. Um é influência. Um é dependente do outro, mas assim, a tese mais dura, vamos dizer assim, mais interessante é de que a pressuposição de que tem um trabalho socialmente necessário que se acontece na produção, ela parece supor que tem um sujeito unificado, tá? Que tu podes, por assim dizer, considerar que a sociedade é um sujeito, tá? Que distribui a Uhum. sua capacidade de trabalho de uma maneira ou de outra. E aí vem as origens das satrianas, quer dizer, eu acho que não é assim, quer dizer, tem uma pluralidade de indivíduos que estão andando por conta própria, fazendo os seus trabalhos e levando ao mercado aquilo que fizeram, e é no processo de circulação e da interação entre eles que se faz dessas transações no mercado que vai se determinando aquilo Uhum. que é socialmente compatível com uma certa distribuição das competências e da demanda, das necessidades das pessoas. Uhum. Então, tinha também um ponto metafísico, assim, de contestar a ideia de substância. Uhum. Sim. Ah, bom, aí o senhor então defendeu a dissertação lá, Sim, e sim, aí voltou para o Brasil em seguida. voltei. E aí Ele não podia trabalhar na universidade, porque tinha sido quem tinha expurgado. sido expurgado, conseguiu um emprego por israelita, Uhum.
não fiquei muito tempo lá. Não sei se é o caso de fazer constar aqui na nossa gravação, mas depois tu tira isso. Eu ia ser demitido lá, porque estava um pouco contrariado, tinha chegado da França, estava dando aula de filosofia no segundo grau. E aí, o menino começou a me incomodar por causa de reclamar, não, por causa de uma nota. E eu expliquei por que que era, repetiu, não tinha jeito. Daí a pouco eu perdi a paciência. Sai daqui, guri. Sim, A aí, diretora na minha ela me disse, foi bom tu arrumar esse emprego da Assembleia, porque não, já ia te demitir então o senhor foi para a Assembleia Legislativa em seguida. da Assembleia. E aí teve, não te falei disso, nesse período da faculdade, o Gabriel de Brito Velho tinha voltado da Alemanha, tá? Tinha estado lá, feito os cursos com o Tugen, com o Dieter Heinrich, trouxe assim, um tipo de cultura filosófica alemã, de informações diferentes daquelas que a gente tinha tido com o Gerd e com o Stein. Diferente como. O Já, Gerd Stein era um fenomenólogo. isso, isso. E o Heinrich não era mais já Sim, isso aí já sim. tinha passado, e o Tugen estava numa transição, vamos dizer assim, dos primeiros livros que ele escreveu sobre Heidegger, e estava passando para a filosofia analítica, né? Uhum. Então aquilo aí, o Gabriel trouxe já uma coisa assim muito diferente assim. Além de que ele era naquela época assim, foi um impacto grande assim. Tem um curso, por exemplo, sobre Descartes, sobre as meditações. Ele era tinha lido o Guerrero, com muita precisão, ele era um homem muito, assim, muito rigoroso. Assim. Sim. Então, Mas ele então estava. o Gabriel foi, de Brito Velho foi expurgado, o senhor foi expurgado. Não, o Gabriel não. Aí ele, o doutor Vitor, eles pediram demissão em solidariedade a nós, tá? Ah, tá. Tá. E do Antônio Chewich também, Sim. assim como colegas ali da Faculdade de Ah, mas Letras. o Gerd Bornheim foi expurgado depois também. Sim, Ah, eu e, e o Gerd, tá? foi. Tá bom. E. ahm, E o nosso diretor, o professor Anjo, que era o diretor da faculdade, o Anjo Ritt, um homem assim, que não tinha nada de esquerda, assim, da área de letras, com formação, era italiano, sim, culto e tudo, né? sim. E mais vários outros da universidade. Ah, mas então, tá, depois de voltar da França, o senhor foi para ser foi israelita, depois para Fiquei pouco tempo no Israel, fiquei uns, sei lá, antes do primeiro semestre, até um semestre. um semestre. E depois foi para a Assembleia Legislativa. Fiquei na Assembleia lá durante 4 anos, mais de 4 anos. Aí, qual era o seu trabalho lá? Tinha se criado um gabinete de assessoramento superior para o presidente da Assembleia. E o Francisco Carrion, Uhum. marido da nossa colega, da Rejane, foi escolhido para ser o coordenador desse gabinete de assessoramento superior. E, e aí eu soube daquilo, me interessei, conheci as pessoas que estavam, já tinham me entrosado um pouco. Quando eu voltei da França, aos sábados, na Assembleia Legislativa, tinha uma reunião de pessoas que iam para lá discutir política, tá? Estudantes, assim, tal. E aonde estavam saindo as pessoas que tinham saído da cadeia, tá? Como a Dilma, Sim, ah, os caras que tinham chegado do exterior, como eu, tava lá o Raul, Busato, Antônio Ramos, tal. E aquilo tinha lá, se reunia sempre aos sábados, lá de tarde. E a pessoa que animava isso era o André Foster, uhum. que tinha sido o presidente ali do nosso instituto ali do DA ali, Uhum. diretório acadêmico não era só da filosofia, de todo o instituto. Mas estavam recrutando gente, mas afinal de contas tem que ser nomeado ali pela Assembleia e tal. E o Pedro Simão Isso, era isso é na década de 70 agora. isso, logo Sim, depois. porque Isso é o senhor depois. foi para a França em 69? Foi em Sim? 70, tá? 70? Então você ficou Isso aí era 4 76, tá? 76, tá? E aí o Gabriel, por exemplo, me ajudou muito ali naquele período, pelo seguinte, porque
pai dele era deputado federal, era próximo, assim, um deputado importante do Rio Grande do Sul, com um tipo de formação, de cultura, de posição pessoal que hoje já não é um tipo de humano que não tem, já não se vê isso aí. Em extinção. É, e, e aí o Gabriel começou a pressionar o pai dele, que era amigo do Brossard, tinha uma certa ascendência sobre o Brossard, tá? Sim. E E aí, o Brossard, o que que o Brossard fazia nessa época? Ele era. era advogado e professor da Faculdade de Direito, tá? Ah, tá. Sim, tá bom. Foi meu professor de Direito Constitucional lá na Faculdade de Direito. E, e aí o Brossard convenceu o Simão, parece que o Simão relutava, não sei por quê, sabia que era aquele cara, provavelmente já tinham dito que era comunista, não sei o que, alguma coisa desse tipo. Mas enfim, acabei nomeado lá, fiquei lá. Sim, então tá, o senhor ficou 4 anos lá e depois foi para USP fazer o doutorado? Como é que foi isso? Não, fui fazer o doutorado bastante tempo depois, porque aí, Ah, cadê o livro aqui? Ah, esse aqui. Esse aqui é o trabalho de doutorado. isso, Sim. E feito na USP, mas quando é que foi isso aqui? Quando é que foi escrita essa tese? era de 84, eu acho que fiz de 83. 83. Eu já estava retornado, porque depois assim, quando veio a lei da anistia, né, Ah, tu já tinha voltado para URGS. quando veio a lei da anistia, eu tinha sido convidado para a Unicamp, tá? Uhum. Coincidiu ali naquele que o Boeira foi o primeiro de nós que foi lá para a Unicamp, tá? Sim, o Nelson Guerra. É, Sim, o Nelson Guerra, então tem a história do Nelson Guerra também que eu é, queria recuperar depois, porque ele não, ele foi estudante na mesma época que o senhor, não foi? sim. Mas ele não chegou, pelo que eu lembro, ele não chegou a se formar, porque ele se afastou em repúdio aos estudos. Sim, eles, eles saíram, disseram, não vamos mais ficar aí na URGS, ele, o Franklin, a mulher do Franklin, a Eunice, que também era estudante da filosofia, e, e saíram da universidade e tinham que se formar, faltava um ano só, um pedaço do último ano que faltava. E aí eles tentaram ver se eram recebidos em vários lugares e o único lugar que os recebeu foi a Faculdade de Filosofia de Passo Fundo. Uhum. E eles então concluíram lá. Uhum. E o Nelson, eu acho que, não sei se nessa época ele foi para, acho que ele foi para New School, em Uhum. Nova York. E depois, e depois aí quando ele voltou, os amigos que a gente tinha lá na Unicamp naquela época recomendaram para o que o Porchat estava fazendo ali no centro de lógica, estava estruturando naquele período, e ele foi para lá. E isso é uma coisa que eu agora, um dia desse aqui, eu me dei bem conta disso, ele me disse. Foi ele que depois recomendou que o Baltazar, que estava na USP, na Faculdade de Direito, fosse convidado pelo Porchat para ir lá para o Centro de Lógica na Unicamp. Tá? Uhum. Que o Baltazar, quando voltou da Bélgica, ficou em São Paulo, lá trabalhando na Faculdade de Educação. Sim. Mas aí estavam os dois lá, e aí, não sei bem o que aconteceu, estavam querendo fazer alguma coisa na área de filosofia política e tal. E fui para lá, fui nomeado lá já no meio da carreira. Naquela época tudo não tinha que É fazer concurso, flexível. assim, era mais flexível. Quer dizer, Sim. A burocracia era menor, né? Agora. era assim, né? O Poxa mandava lá, eles contratavam quem ele queria, né? Eles estavam Sim. organizando a Unicamp naquele momento também, né? Sim, sim, isso é uma diferença grande. Eu percebo assim que mesmo da época que eu fiz a graduação para agora, houve um aumento da burocratização, né, do serviço público das universidades. É, Então tudo ficou mais engessado. Eh, então, bom, esse é outro assunto. Eh, tá, mas o senhor mas o senhor se mudou então para Campinas? então, aí aconteceu o seguinte, aí estava vivendo lá com a Maria, minha mulher, e a Maria trabalhava na Fundação de Economia e Estatística, colega da tua mãe. Sim. E aí não autorizaram a Maria a ir fazer um mestrado lá na Unicamp, tá? Mas ela também reconhece que ela também não insistiu muito, tá? Uhum. Quando jovem, eu quero.
cara que era presidente disse, não, não tem, tem como fazer isso. Aí eu já estava contratado, aí eu fiquei, agora quando eu me aposentei, que eu vi, né, eu fiquei, na verdade, 3 anos lá. Mas eu acho que dando aula eu fiquei uns 2, eu acho. 2,5, talvez, assim, não tem isso muito presente. E, e aí então eu fiquei viajando todo o dinheiro que eu ganhava, Gastava em eu passagem. gastava em passagem. Ia toda semana para São Paulo. É. Bom, aí o Loparik estava lá também nessa época ou não? O Jellico Loparik. Eu acho que ele já estava, assim, Sim. ele e André É, estava assim. sim. Tinham chegado até antes, não sei se antes do Bueira. Sim, então teve esse período ali da Unicamp que também eu peguei assim na minha graduação na década de 90 eu peguei os frutos daquilo, né? Porque tinha muita publicação, tinha os cadernos, tinha a revista Manuscrito que tinha sido criada, os cadernos de filosofia e história da ciência que depois foram descontinuados, mas que tinha muita material excelente, né? Que foi traduzido e publicado lá nessa revista. E tinha esse grupo que é um pouco diferente do que da USP, porque parecia mais assim um desbravador, né? Mais renovador, mais livre. Eu acho que era diferente, assim, era bem diferente. Era muito vivo, era muito intenso ali, muito bom, eu acho, aquele que fizeram ali naquele período. E o Bueira até ficou mais tempo e morava lá, então ele tem uma lembrança muito melhor assim do que era Uhum. aquele período ali. Como eu ia uma vez por semana, né, eu estava nas Sim. aulas ali, reunia assim, cara, ia lá e tudo, mas não tinha assim uma participação tão viva assim. Mas tinha, meu, poxa, trouxe gente da Argentina, algumas Ah, pessoas até então da foi Europa. nessa época que o senhor escreveu essa tese. Não, já tinha voltado para Porto Alegre. Fiz tarde essa tese, tá? Ah, mas quando que o senhor teve na Unicamp, então? Que Eu anos? tive de 79 até 83. Ah, tá. Tá bom. Então primeiro Não, foi essa. parei um pouquinho, parei. A Constituição é de 88, né? Sim. Então não, foi nesse período, então, ali na transição. Acho que fiquei lá de 79 até 82. Mas com a lei da anistia, o senhor não, o senhor tinha direito a voltar para a URGS, não? Voltei, Sim. Mas foi da Unicamp. acho que me licenciei, eu Ah, acho. tá. Tu voltou para a URGS e se licenciou já. Fui trabalhar na Unicamp, mas aí depois voltei aqui para o meu lugar que eu tinha aqui, tá? Sim, sim, sim. Eu tinha sido autorizado. Não me lembro bem, mas foi isso. Senão, não, como é que eu ia voltar? Sim. Ah, e esse trabalho aqui, qual que é a tese, então teve uma mudança aqui esse trabalho aqui mais ah, assim diretamente ligado à discussão marxista, esse aqui mais aqui de economia política e esse daqui mais de filosofia política, teoria do Estado. Como é que o que te levou a essa mudança, um pouco foi esse período aqui no Brasil, de discussões mais diretamente políticas, na Assembleia Legislativa, talvez. Sabe que não é muito claro. Uma outra coisa que tem que. A história pessoal é complexa, digamos, e o processo esse de escolha dos temas é também um pouco difícil de reconstruir assim. Mas uma coisa que certamente influenciou foi o seguinte: nesse período da França eu fiz duas coisas, tipo, assim, muitas coisas, tá? Mas, assim, nesse plano que nós estamos falando, eu estudei muito Marx. Uhum. Diferentemente dos meus colegas, eu não fui para trabalhar na Biblioteca Nacional. Eu trabalhava no meu quarto, na cidade universitária, e, e dediquei muito tempo lendo Marx. Tá? Depois, de uma certa altura, tinha esses grupos lá do pessoal que tinha expurgado, tal, como eu e outras pessoas que tinham saído daqui. Enfim, grupos de esquerda, não sei, que tinham lá em Paris e que tinham discussões, assim, grupos de discussão política, tá? Com uma certa regularidade. Então, eu fazia parte de um desses grupos cujo digamos, cujo coordenador era o Michel Levy. Sabe quem é o Michel Levy? Né? De nome, nunca li.
Ele é um judeu, formado em São Paulo, foi para a Europa, viveu toda a vida na Europa, se transformou em intelectual conhecido mundialmente. E, e trotskista, tá? Uhum. E é um homem lido, culto, tudo mais, tal, mas militante da Quarta Internacional, etc. E ele coordenava aquele grupo lá, que não era um grupo da Quarta, tá? Mas era assim, era influenciado ali Sim. por ele ali, que era. E aí esse grupo, era um grupo interessante, assim. Quando eu cheguei, o meu amigo Aurélio Guerra já fazia parte desse grupo lá. E aquilo reunia com uma certa regularidade. Eu acho que, não me lembro se era eu acho que era uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, tá? E tudo, lembro que o Michel era cheio de atividades, então tudo era muito preciso, tinha horário exato e tal, começar, terminar e tudo. E, mas numa certa altura, estavam ali Helena Irata, que é uma pessoa que veio a ser uma feminista importante, fez carreira depois na França, está na escola de altos estudos lá, École pratique de hautes études, e o marido dela, que era o Gilberto Matias Filho, o pai dele era professor de química na USP, tá? E ele tinha participado ali, muito jovem, ali, né? Aquelas coisas ali contra o governo militar e tal, e estava preso no PAN. Tudo anedótico que não tem a ver, mas eu acho que para ti tá, reconstruir um pouco a época é importante. E o Gilberto foi tirado de dentro da UPAM porque ele tinha um tio que era muito rico e pagou um dinheiro e os caras botaram ele num avião e largaram ele lá em Paris. Enfim, tinha um grupo. O Luiz Carlos Menezes tinha sido presidente do diretor acadêmico da medicina, estava fazendo uma tese sobre biologia. Uhum. A Inês, ela também bióloga, tinha saído daqui também por causa do regime militar, para a França, ficou lá, fez a carreira até depois dela na França, Magda Zanoni, essa era mais, acho que mais ligada à Quarta até. Mas o restante das pessoas não eram assim militantes, assim, no sentido formal da palavra e tal. E nesse período, a gente fez foi a primeira coisa que eu escrevi na vida, que foi publicada, essa revista aqui. E aqui tem um artigo seu. Tu não vais reconhecer, né? Onde? Porque eu, Por quê? porque eu, eu publiquei, a gente tinha E- medo. É, Ah, eu pseudônimo. botei esse pseudônimo, né? José Meirelles. É. Que interessante. Escolhi esse nome porque eu não. Notas sobre o papel do Estado no desenvolvimento do capitalismo industrial É. no Brasil. Ah, que Isso foi a interessante. primeira coisa que eu. Ah, então esse aqui é um precursor desse outro trabalho, então, Muito talvez. diferente, né? Mas assim, porque esse aqui é muito institucional, isso aqui Sim, era mas uma aqui análise sobre o Brasil e tudo mais. sim, mas o papel do Sobre o Estado, né? Estado, né? É. Veio daí. E também porque tinha uma discussão naquela época assim, sobre como é que você deveria entender a representação política. E, e era um período assim de. Olha assim, as visões mais ortodoxas do papel do Estado eram de que ele era uma espécie de reflexo, né, das relações sociais, Sim, etc. sim. Essa tese do Althusser, Não, dele era um pouco diferente isso, mas era. Começaram justamente a mostrar como a estrutura lá do Alto Certo também tinha superestrutura, uhum, infraestrutura, tinha uma certa autonomia e tudo mais. uhum, Mas essa discussão foi se refinando um pouco assim, lá naquele período. Mas veio daí esta ideia digamos assim, de ter uma preocupação com relação a como é que se forma e como é que se estrutura aquilo que no jargão marxista é a superestrutura, tá? E uma espécie de atenção progressiva e maior, digamos, a autonomia e a importância que esses sistemas considerados de superestrutura têm na própria conformação e estruturação da sociedade. Tá? uhum. Isso já era presente no campo ali da evolução da discussão sobre o papel do Estado a partir de referências marxistas, mas aquilo, no meu espírito, foi se independizando um pouco daquela raiz. Eu fiquei então mais interessado em entender como é que o processo real de formação do Estado moderno. Uhum. E aí, digamos, a assunção básica não era mais de que tu devia entender esse processo de formação como derivado, vamos dizer assim, da formação do processo capitalista de produção. Tá? Sim, sim. Tinha uma autonomia, Tinha uma autonomia e um processo histórico diferente uma dinâmica e própria, constituído a partir de outros determinantes, tá? não E econômicos. não econômicos. Sim. Então, esse meu tese é uma tese assim, de que tem três grandes partes nesse livro.
Então é um trabalho em que o senhor se afasta das concepções marxistas mais ortodoxas. Isso. Me afastei completamente nesse sentido, quer dizer, que trabalho assim, a primeira, são três capítulos, tá? O primeiro bom, tem uma introdução aqui sobre a abstração do Estado moderno, etc. E, e o que é importante nisso aqui é o seguinte, tem dois processos assim. Como o foco é material, é, é os capítulos. João Carlos, antes do senhor falar um pouco, deixa eu fazer uma pergunta. Eu faço mais a filosofia da ciência, né? Então esses assuntos sobre os quais o senhor escreveu não são assim, Familiar. não tem, né? Mas assim, uma coisa que me chama a atenção na filosofia da ciência é que houve uma mudança grande do século XIX para o século XX, porque uma boa parte dos- isso aconteceu na filosofia da ciência, mas aconteceu também nas ciências mesmo, que elas deixaram de ser assim tão abertamente reducionistas. Então, por exemplo, pega a física newtoniana, viu uma espécie de ideal de descrever o maquinário inteiro do mundo a partir de um conjunto pequeno de axiomas ou de teses, né? E, enfim, o Newton teria conseguido chegar na mecânica, uma discussão bem simples, e aí a questão principal seria deduzir os detalhes disso. E no século XX começaram a aparecer concepções assim pluralistas e complexas, né, da ciência, em que tu tem justamente essas esferas separadas e então e tu não consegue propriamente reduzir uma às outras. Então, por exemplo, enfim, tu não tem, a gente não tem uma psicologia que seja redutível à física do cérebro. Essas teorias psicológicas têm uma dinâmica própria e a maior parte das pessoas hoje, no início do século XX, até havia aqueles projetos de uma ciência unificada, de reduzir tudo à física, mas isso aí gradualmente foi morrendo e a maioria dos filósofos da ciência hoje reconhecem assim, esferas, graus diferentes de abordagem de um fenômeno complexo. Então, tu pode tratar, por exemplo, o ser humano no nível físico, no nível orgânico, no nível psicológico, talvez no nível espiritual, no nível social, e uns não são redutíveis aos outros. E eu fico com a impressão de que o Marx, quando eu escuto, né, coisas assim, eu fico com a impressão sempre de que o Marx é um filósofo que me parece, ou um economista, que me parece que é parecido, né, com o que se pensava da ciência no século XIX, no sentido de que se deveria poder encontrar um conjunto de regras, no caso do Marx, a ênfase está na economia, a partir do qual tudo mais seria explicado, o Estado, a cultura, a religião, a moral. E, e então, ouvindo o senhor falar isso, me parece assim né, um pensamento agora, uma reação, né, do contemporâneo do século XX, não só o Marx, mas a, as ciências ou o pensamento do Sim, século XIX como um todo. acho que nesse sentido pode-se dizer isso, sim. Embora tem o seguinte, né? Na história do marxismo tem. O Engels escreveu um livro que se chama Dialética da Natureza, tá? E, e esse livro, então, tinha uma pretensão aí muito explícita na direção que tu estavas falando, como sendo típica daquele tempo. Uhum. Mas o Marx nunca escreveu nada sobre, com aquela ambição assim, metafísica, Sim, vamos dizer talvez, assim. talvez ele reconhecesse mais as complexidades, as Eu dificuldades acho que ali. esse é um ponto assim que ele sempre se diz aí, que ele prometia que ia escrever um livro sobre a dialética e ele nunca escreveu. Mas Uhum. o Engels pegou e fez lá a Dialética da Natureza, tá? Uhum. E com essa ideia de que, digamos assim, essa mesma estrutura derivada lá da lógica do Hegel, etc. Mas eu acho que tudo é muito incompatível com dialética da natureza, porque tudo é espírito lá no Hegel, tá? Uhum. É, mas enfim, é isso que o Engels fez. O Marx não desmentiu, assim, não escreveu nada que eu saiba, pelo menos, acho que não escreveu. Dizer, olha, não dá para aceitar o que o Engels está dizendo, tá? Sim. Até porque eu acho que o Engels escreveu quando ele já não tinha, acho que não sei direito.
Mas o Enio, certamente, antes de escrever, agora, independentemente de eu lembrar aqui e verificar ali as datas de nascimento, morte do Marx, e escrita da depois eu olho, fiquei curioso. Ah, o Marx nunca falou isso, não. É, tem. É, enfim, tem isso, né? Quanto mais a pessoa estuda qualquer tópico, mais difícil fica fornecer explicações simples, né? Então, talvez o Marx tivesse uma visão, assim, das complexidades que o Engels não tinha, por ter feito um trabalho minucioso, né? É. Talvez, Mas, assim. mas eu fiz assim, ó, tem uma introdução, depois tem assim, o primeiro capítulo é Mistério da Monarquia, tá? Esse eu acho que injusto, ele foi indicado para o prêmio Jabuti, tá? E fiquei em segundo ali. Hum, Eu sou que o meu livro devia ter sido, ele Jabuti devia ser meu. Eu, não podemos. eu lembro muito, sabe que é impressionante assim, pelo seguinte, porque fiz ele em Porto Alegre, tá? Naquela época não tinha internet. Então tem muitos, a última parte da Revolução Francesa, ela é toda baseada na leitura de discursos, tá? Uhum, E aqui não tinha nem o Monitor Universal, que era uma espécie de jornal da época, tá? Que durante muito tempo era uma referência que os franceses também faziam, tá? Mas muito menos os anais, que hoje tem, tá? uhum. Que já existiam naquela época. Mas durante tempo o monitor era um lugar assim mais acessível, mesmo os franceses usavam o monitor. Aqui não tinha, tá? Tem uma coleção aí na Biblioteca Central, uma coleção de 60 pequenos volumes, assim, de dois caras chamados Boucher e Roux. Então, eu usei aquilo como fonte. É confiável, tá? Sim, sim. O cara não inventou, ele também transpôs ali, mas não, o historiador francês raramente vai Sim, vem citar o consultar. Boucher e Roux, tá? Sim, sim. Bom, mas o senhor, o senhor se considera. Bom, então teve esse afastamento do pensamento marxista, mas o senhor se considera, ou se considerava ainda um pensador de esquerda? O senhor foi ligado, né, a grupos de esquerda, você falou na Assembleia Legislativa, esse grupo com o Levi, na França? Não, assim, de esquerda sim, tá? Não tem, acho que é claro isso. Mas eu nunca fui filiado a nenhum desses partidos daquele Sim. período, tá? Nem a Ação Popular, que era dos católicos, nem o PCdoB, nem a VPR. Eu não. Sim, eu entendo isso aqui. Eu sempre tive a impressão do senhor como um pensador independente, assim, não, é, que eu acho que tem esse conflito, assim, da militância política com a atividade intelectual. Tem pelo menos uma tensão, né, que é a de quando tu adere a um partido, tu adere a um pacote, né, e o intelectual não pode ter pacote nenhum, que é assim, a concepção geral que tu faz, a qual Partido tu sério, né? mas é assim, Se o nosso partido aqui pode ser sim, de sim, qualquer um. essa Não tem vale tudo, pacote nenhum. vale tudo. Não, mas, bom, eu não sei também, não sei se isso... Essa foi minha impressão era assim, de que tem pessoas que sacrificam um pouco da busca pela É. verdade ou do questionamento em favor do pensamento de grupo ali, né, no partido político. Nesse período, assim, eu estava mais perto, sabe? Até eu me lembro que eu escrevi numa carta, né? Preciso ser comunista, tá? Não lembro para quem que eu escrevi essa carta. Mas, na verdade, aquilo foi uma espécie de máxima, assim, de que eu nunca consegui seguir muito rigorosamente, não. Mas digamos assim, a primeira coisa que eu escrevi, que é esse, aliás, para mim, pessoalmente, foi um sucesso, isso aí, porque depois teve um encontro onde uma boa parte de pessoas significativas lá da nossa, do exílio lá participou, e, e eu fui um dos artigos que foram apresentados lá nessa sessão, essa aí, de discussão do nosso número da revista, assim, Uhum. de gente de argentinos e tudo. Mas qual revista você está falando? Essa aí, ó, esse que eu te mostrei, Ah, tá, tá. esse, De filosofia, esse não, aqui? não, não, Ah, de filosofia política tá ali. não, da revista Ah, tá, ali, tá. aquele ali, Sim, sim. foi feito lá no José. exílio. Naquele momento eu estava
as referências eram, vamos dizer assim, de uma análise marxista da economia, da sociedade brasileira, etc. Mas depois aquele troço foi progressivamente se atenuando de novo, tá? Porque quando eu estava na faculdade, ali eu tinha lido Marx assim, já tinha lido bastante Marx, mas eu tinha chegado no Marx a partir de uma trava dos católicos, tá? Então eu nunca aderia assim, de uma maneira cega ao Marx. Tá? Uhum. Sempre li com uma certa distância, assim. Mesmo no período da França, eu estudei muito Marx, mas essa minha dissertação também ela é um pouco distanciada, uma espécie de crítica, na verdade, a certos pressupostos filosóficos e, no fundo, metafísicos, que eu acho que tem lá no Capital. Tá? Uhum. Talvez metafísico não seja um pouco exagerado dizer, porque o Marx usa aquela substância, mas e meio reifica a sociedade, tá? Uhum. Mas não é tanto assim. Eu endureço um pouquinho, eu acho, mais do que ele endereça. Mas vinha no fundo do Hegel, tá? De que, afinal de contas, a concepção de espírito do Hegel é isso, quer dizer, nós somos realizações do espírito, tá? Uhum. Mas mesmo ali, lá no Hegel também, não é assim. Um, bom, deixa eu tenho também curiosidade sobre esse assunto, porque eu não entendo direito, assim, como é que o senhor distingue, você é que distingue esquerda e direita nessa época, hoje em dia, se houve uma mudança? Eu li um livro daquele conservador americano, Thomas Sowell, e ele distingue o pensamento de esquerda e direita assim. Ele diz que a diferença básica é a de que as pessoas progressistas ou de esquerda têm uma concepção mais otimista com relação à natureza humana e que os problemas sociais, a violência, a pobreza, a exploração, se devem às instituições. Então, bastaria então a gente, ou, enfim, a receita é mudar as instituições. E os conservadores, ele diz, são mais céticos com relação à natureza humana, tem uma visão pessimista da natureza humana e acreditam que as instituições são corrompidas porque os seres humanos não são puros. Então, não adianta tu mudar as instituições porque a nova geração de seres humanos, os gestores das novas instituições, das instituições reformadas, vão corrompê-las também. E então as pessoas mais de esquerda tendem a buscar soluções e os conservadores tendem a buscar trade-offs. Você acha justa essa distinção que ele faz, ou adequada? Como é que o senhor distinguiria? Eu acho essa distinção, por um lado, assim, descritivamente, assim, tem alguma verdade nela, quer dizer, mas eu acho que ela é um pouco assim. Depende também, assim, de como é que a gente vai conceber. Quer dizer, se tu imagina, assim, dois pensadores, tá? Então, tu podes imaginar que haja pensadores que tenham esse tipo de atitude que está baseada, assim, numa espécie de concepção geral sobre a natureza humana, tá? De uma maneira ou de outra. Mas eu acho que essas categorias de esquerda e direita, elas não, elas não são bem apreendidas se o raciocínio vier a ser feito e a análise vier a ser feita apreciando uma situação idealizada de duas pessoas que representariam idealmente isso, tá? Uhum. Porque eu acho que nem a esquerda nem a direita são passíveis de serem representadas desse modo, tá? Uhum. Por uma razão muito simples, é de que esquerda e direita, do ponto de vista da sociedade, é indissociável de reivindicação de interesses, tá? Uhum. E de paixões. De modo que esquerda e direita, nesse sentido, a esquerda pode ser, tem uma grande parte de ressentimento, né? Uhum. Tem uma parte de um espírito de luta a respeito do seu também, né? Nesse sentido, muito vinculado a certos interesses. E de outro lado também tem uma certa perspectiva de que o mundo talvez pudesse ser diferente, de tal modo que a gente não precisasse ter esse combate assim tão autointeressado. Essa é uma tese, eu acho, principal do Marx, quer dizer, quem é humilhado vai criar uma sociedade onde não vai haver humilhados, tá? Sim.
Porque essa experiência estaria. Você não vai fazer simplesmente. Aí tem um componente idealizado. Que tem, porque a pessoa que quando fica ressentida, às vezes ela não quer acabar com a humilhação, ela quer humilhar o que Ah, humilha, também tem isso, humilhar é. de volta, né? Então tem, Mas eu acho que então isso aí, se a pessoa dizer assim, vamos acabar com a humilhação, isso aí é uma aposta na, numa certa generosidade. é, Mas assim, baseado também numa certa experiência, assim, de que nem sempre é que tá, né? Quer dizer, acho que tem uma normatividade que é compartilhada, pode ser compartilhada em ambas as partes, mas ela é sempre suja, tá? Porque sim, eu também posso dizer que esse outro sujeito aí que é cético, ele é cético pelos interesses dele, né? Quer dizer, ele não, eu estou dizendo assim, se tu idealiza duas pessoas, dois filósofos, tu pode admitir, tá? Que isso é uma boa caracterização assim, mas quando tu desce para aquilo de que o conceito é conceito, quer dizer, de atores sociais coletivos e movimentos sociais, então aí esse tipo de caracterização eu acho que fica muito, suja muito, entende? sim, fica abstrato de idealizar. É, Sim, sim, eu entendo, assim, né, talvez historicamente as coisas sejam mais contingentes e, enfim, tu tem essa diferenciação e uma evolução dos significados dos grupos de esquerda e de direita ao longo do tempo e que, que mistura coisas que não dá para captar num conceito assim tão idealizado e abstrato. e no fundo eu acho que nos dois casos tem um determinante muito básico, que é uma questão também de interesses, tá? Que estão assim, esse é o ponto geral, assim, por exemplo, assim, nesse meu, só para voltar ali a escola do Marx, tá? Que eu estava dizendo ali, quer dizer, então eu estou dizendo assim, mas eu digo, tinha lá uma coisa que tem um rapaz lá de Caxias, o Felipe Taufer, ele leu bastante as minhas coisas, ele percebeu uma coisa assim, eu acho que está presente do princípio até o fim. Porque lá nesse livro, quando eu te apresentei aqui, eu disse o seguinte: tu não pode pressupor que as mercadorias estão expressando uma coisa cuja determinação vai depender de um processo posterior de circulação, tá? Mas eu sempre também lá dizia o seguinte, no entanto, esse movimento é na direção de Uhum, estabelecer uma equiparação, tá? uhum, Daquilo que é necessário para que a sociedade sobreviva, se reproduza, etc. Mas que uhum. isso é uma coisa que está em movimento e tal, que é um pouco uma ideia, vamos dizer assim, mudando agora o registro, um pouco kantiana, lá, tu vai na direção de um certo ideal, tá? Uhum. Que seria uma condição, vamos dizer assim, onde tu, no caso aqui, tá? A sociedade tem uma certa capacidade de produção. Tu pode dizer abstratamente, isso que o Marx faz. E tem um conjunto de necessidades. O que eu estou dizendo é o seguinte: nenhuma das duas coisas é pré-definida, tá? Ela depende da circulação. Mas a circulação procura, digamos assim, vai na direção de buscar um equilíbrio. Esse equilíbrio é sempre instável, se repete e ele se move, tá? Uhum. Então, aí no caso aí dos interesses, esses também de conservador e progressista, eu acho que também tem uma espécie de combinação dessas duas coisas, porque eu acho que assim como tu pode dizer que não as figuras idealizadas do conservador e do progressista, mas se tu considerar realmente como é que são as forças sociais que podem ser bem descritas e bem denominadas como progressistas ou conservadoras, tu vais ver que em ambos os casos há uma espécie de mistura de elementos normativos e de elementos não normativos. Tá? Uhum. E que tu podes dizer que, se tu for. Aí pode ser uma diferença entre otimismo e pessimismo, de que avança o normativo ou não avança de jeito nenhum, vai ser ficar sempre sujo, tá? Sim, tem essas diferenças na ciência também, nas diferenças entre o modo como a ciência se buscou descrever a ciência no início do século XX, que era em termos assim mais idealizados, o método científico com os positivistas lógicos e pouco, e depois a partir do Thomas Kuhn, que a gente tem uma descrição de baixo para cima, e é suja, né? A descrição suja, porque o registro histórico
não é claro, né? O que que é ciência, o que que não é. Tem mil e umas formas de ciência. Então, não sei se é isso que você está dizendo, porque me parece que, sim, se a gente for olhar historicamente a evolução dessas tradições, diversas tradições conservadoras e progressistas, elas são, elas não são nítidas, você não tem fronteiras Mas, nítidas. eu acho que no teu campo aí que tu tá falando, tu tá meio atrasado. Por quê? Contemporaneamente, o materialismo O que que tem? recuperou uma força extraordinária e o materialismo traz consigo uma espécie de unificação. Todas essas O discussões aí materialismo, de filosofia da mente e tudo mais sim. vão na direção. Eu não sei. Vão na direção do reducionismo, que a gente Não, quer. eu não acho, João Carlos. Eu não acho. Eu acho que. Eu Só acho para te que. dizer, eu vou te dar um exemplo. Assim, eu tenho um É, grupo de amigos que se reúnem às segundas-feiras. Tá? Tem os médicos lá, faz. E um é um cara de é um psiquiatra, mas na verdade ele é muito estudioso do cérebro, não sei o que mais e tal. Então eu estava numa discussão com ele e ele sempre o cérebro faz isso, o cérebro faz aquilo e tal. Tipo assim, e tu não faz nada. Mas o que eu quero dizer é que o progresso da ciência está indo, né, especialmente nessa direção aí, eu acho, sabe? eu acho Que que. o cérebro vai explicar tudo. Não, não, eu acho que não. Eu acho que tem, assim, uma. Eu não concordo aí, João Carlos, porque eu acho que. Concorda com a tese ou com o andamento? Com andamento, não. Eu acho que tem áreas da, da ciência que disciplinas inteiras que tomaram isso como uma espécie assim de axioma, né? A neurociência fez isso. E aí eles trabalham nessa moldura. Mas, a, assim, se a gente for ver em termos mais globais, o que aconteceu foi que, eu acho, foi que a redução das, das diversas disciplinas científicas, dos diversos tipos de descrição científica a esse nível físico, cerebral, fisiológico, se mostrou cada vez mais difícil. Então a neurociência faz isso, mas ela funciona a parte, por exemplo, da psicologia. Então, os psicólogos não usam assim esses estudos assim, Não, mas isso é empírico. Sabe? isso é empírica. Sim, mas eu acho que havia uma esperança, né, Eu acho. de que essa, Não, por exemplo assim, ó, por exemplo, quer ver um exemplo assim, ó, ninguém na neurociência até hoje conseguiu mostrar como é que o cérebro produz experiências subjetivas ou consciência, coisas assim. Então isso foi um entrave. Teve vários projetos ali dentro da neurociência tentando mostrar isso, e eles nunca conseguiram. Então a gente continua com com uma espécie de dualismo assim na ciência, né? Nas ciências da mente. Então tem o lado dos estudos do cérebro e tem o lado dos estudos psicológicos. Então a psicologia, enfim, eles lidam com comportamentos, com estados subjetivos, estados de consciência, mas não conseguem mostrar. Eles mostram correlações, não mostram nenhum mecanismo É o que eu tenho comentado sempre isso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: eu acho que o drive condutor, né, vai cada vez mais fortemente nessa direção. Eu acho que não, João Carlos, eu acho que não, porque, porque Porque eu acho que, os avanços nessa área são ainda lentos, tá? Mas tu tem que te dar conta que eles começaram faz pouco, tá? não, eu acho que Por enquanto, eu isso aí sempre vem sendo buscado desde o início do século XX. Tá, então, isso é pouco tempo, tudo bem, é tudo pouco bem. tempo. É que, é que os avanços que aconteceram, por exemplo, nesses estudos do cérebro foram gigantescos nas últimas décadas. Mas não houve um avanço correspondente nas explicações assim que não fossem estritamente fisiológicas. Então eles explicam mecanismos fisiológicos e reações fisiológicas no cérebro. Mas ninguém sabe. Por exemplo, os psiquiatras quando receitam esses remédios psicóticos, coisa assim, eles não sabem direito como é que essas coisas produzem os efeitos que produzem. Eles fazem testes de correlação. Eu digo assim, esse troço é tudo geográfico, né? Porque eu consigo se dizer o seguinte, certas emoções aparecem lá com uma excitação
né, das células cerebrais de uma certa região, etc. Então, tu vai sim, estabelecendo uma correlação, que é uma correlação topológica, num certo sentido, quer dizer, onde é que está acontecendo? O que está sim. acontecendo lá não é nada esclarecido, tá? E mesmo isso, esse mapeamento também é muito assim. Mas parece que já há casos assim, onde, digamos assim, tem uma pessoa com os eletródos lá na cabeça, você tu vê uma cor verde e o cara lá que não está sabendo qual é a cor que ele está vendo, olhando só o que está acontecendo no cérebro dele, diz, olha, ele está vendo verde. Tá, mas isso, tá, sim, sim, tudo bem, mas isso é correlação, né? Consegue fazer isso por correlações. É a mesma coisa que tu mostrar assim, tem um aparelhinho ali na tela da televisão, tem um circuitozinho ali, e aí aquilo lá, se tá ativado, vai aparecer um ponto verde na Sim, televisão. é isso. Não, mas isso aí não explica. Isso aí é uma. Enfim, isso é uma. São mecanismos. Mas assim, ó, eu acho que a tua defesa de que não está indo nessa direção está baseada assim, no fato de que tu tem toda a razão, está cheio de psicólogos É, por mas, aí mas, é, para mas é que executar. eu Mas acho. a ciência fundamental vai na direção do reducionismo. Não, eu não sei se vai, porque tem aparecido dentro da ciência esses estudos de complexidade, né? Ciências que estudam complexidades, então fenômenos assim meteorológicos, enfim, tem essas teorias de meteorológicas ou fenômenos caóticos e que basicamente o que eles dizem é que tu não consegue fazer uma redução do fenômeno complexo que pode ser caótico. E, na verdade, o que eles dizem, essas pessoas, é que todos os fenômenos da natureza são caóticos e que a exceção é a ordem, né? Então, a gente tem, assim, é, ordens, assim, restritas no meio ao caos, à desordem. Então é uma questão de Isso uma é questão de teoria. escopo, né? Uma questão de escopo. Se tu amplia mais claro, se tu ficar restrito ali no na neurociência, daí tu vai conseguir fazer essa redução. Mas se tu ampliar um pouquinho mais para incluir, sei lá, o comportamento, os estados subjetivos, consciência, outras coisas, aí tu não consegue mais fazer isso. Está usando esses aplicativos aí de IA? Os aplicativos eu já usei, sim. Não uso muito, porque Aquilo aí, para quem está, como tu aí, interessado mais nessa coisa, eu acho que é uma coisa realmente de alta prioridade para os filósofos começarem a se interessar por isso, tá? Porque sim, é impressionante a capacidade de interação que essas máquinas têm, né? sim, mas por enquanto é uma. Vamos ver o que vai acontecer, né? Por enquanto o que tem, eu acho, é um aumento exponencial da capacidade de cálculo, né? Então, por exemplo, Mais uma capacidade de cálculo, formula sentenças, sim, mas sentenças que são provocadas aleatoriamente. Quer dizer, eu, por exemplo, pergunto aqui uma coisa qualquer, como é que eu vou organizar, não sei o quê. Aí o cara vai lá, a máquina vai lá e me diz assim, faz assim, tal. mas é que eles calculam qual é a probabilidade da próxima palavra, Letra. a letra e tal. Então, baseado enfim, no bancos de dados. E esses bancos de dados são gerados por seres humanos, né? Então, basicamente, eles estão pegando o que os seres humanos fazem e copiando. Enfim, trabalhando, digamos assim, estatisticamente, qual é a probabilidade da próxima palavra ou frase ser essa aqui ou aquela outra. Então, claro, olhando o resultado parece, parece mágico, né? Parece que ele está pensando mesmo. Mas é diferente, né? Eu acho que é diferente da maneira como a gente procede. Mas eu vejo isso também. Por isso que eu acho que o seu trabalho, eu vejo esse Figuras do Estado Moderno, não está me parecendo. Enfim, o senhor está dizendo que tem uma tendência da ciência de buscar esse reducionismo. Eu não estou vendo isso. Eu acho que essa tendência, claro, é muito forte em algumas disciplinas, mas se a gente olhar o movimento geral das ciências, eu acho que não é esse. Então, por exemplo, porque havia a expectativa de que haveria uma espécie de redução da psicologia, a biologia, da biologia física, e não aconteceu nenhuma dessas aí, né? Nem a psicologia foi reduzida à biologia, nem a biologia foi reduzida à física. E não há nenhuma, assim, expectativa de que isso vai acontecer Não, em não. breve.
Vai, vai. Não é expectativa da tua parte. Não, esse aqui é de verdade. Eu não, eu acho que não é, mas vamos lá. Deixa eu te mostrar um livro. Tu conhece esse livro do Mind and Cosmos? Sim, sim. Do Nagel? É. Sim. Ele diz o seguinte, se tu não é crente, tá? Aham. E tu tem esses fenômenos aí que são difíceis de reduzir, e aparentemente, talvez, como esteja dizendo, seja muito difícil de acontecer, mas se tu não é crente, então tu deves talvez supor, tá? Foi o escândalo que esse livro propôs, que talvez a natureza não seja adequadamente apresentada, reconhecida na Uhum. complexidade que ela tem. Sim. Isso implicaria, então, mas ele não se atreve muito aqui, mas implica na parte dele em contestar a teoria da evolução, que por um outro lado, vai na direção que tu está falando, né? A evolução natural é caos e acidentes, e uma quantidade enorme de acidentes, tá? Sim. Aí tu vai numa direção assim de alguma maneira pensar que tem, por exemplo, finalidade na própria natureza, etc. Não sei, coisas desse tipo. Mas eu não divido muito de ti, mas na verdade, eu concordo, assim, os argumentos que tu apresentar são os que eu, por exemplo, em discussões, assim, até fui grosseiro com essa pessoa, tá? Esse meu amigo. Eu fui agora, em novembro, numa homenagem lá ao Wilson Mendonça, tá? Sim, sim. Tá, Ele me convidou para ir, né? Acabei não indo. é, É. tava lá o Chalmers, né, que Sim, trabalha sim, muito nessas coisas e tal. sim. E que parece ter uma posição mesmo assim não propriamente antirredutivista, né, mas uma coisa um pouco diferente, assim, eu não li as coisas dele. É, ele é um dualista de propriedades, ou era, É, não sei se ele continua, né? O livro das figuras do Estado moderno foi na década de 80, e depois passou um tempo, eu não sei o que aconteceu nesse período, eu fui seu aluno na década de 90, e, e aí já estava esse tipo de, os estudos kantianos já tinham começado, sim? E aí a gente tem esse livro que, né, esse aqui esse aqui é uma coletânea, né, de artigos, não é? é, Então, são de que época esses artigos aqui? Década de 90. Então, Transcendentalismo e Dialética, ensaios sobre Kant, Hegel, o marxismo e outros estudos. Bom, então tem um pouco de tudo aqui, né? Mas os estudos de Kant são mais da década de final da década de 80 e início da década de 90. depois eu os retomei também agora, mais recentemente, porque tive um período fora ali que eu trabalhei em governo, né, que não Ah, estava sim, na vida sim. O acadêmica, senhor teve etc. na É. prefeitura, no governo do estado, Depois, né? quando eu retornei à URGS ali, que é no ano 2000, 2001, eu estava estudando bastante cântica de razão pura, especialmente. E isso tem a ver com uma coisa um pouco acidental, né? Que nosso concurso para professor de história era um concurso sobre filosofia moderna. Uhum. Então, eu achei que eu deveria honrar, afinal de contas, o tema da Do concurso, disciplina sim. que era própria da. Então, aí me dediquei muito a estudar. Estudei muito Kant, mas também estudei Hegel bastante. Então, eu pretendo, gostaria agora. Eu tenho um arquivo ali de um livro de estudos kantianos, que deve ter mais de 20 textos, eu acho, Uhum. de estudos kantianos. Um livro sobre Kant. Ou são Não, ensaios. é uma coletânea de ensaios, tá? Eventualmente, eu acho que é mais fácil eu reunir os ensaios todos. Eles estão distribuídos, tá? Uhum. Em estudos de filosofia teórica, filosofia prática, tem pelo menos dois que é sobre biologia. Uhum. Enfim, tem um livro grande, deve ter uns, sei lá, quase 400 páginas, eu acho, 300 e tanto. Um enorme uma coletânea. Sim. Bom, e tem essa outra coletânea que você fez depois, né? Mas isso aí a minha Bom, parte é sim, menor, aqui é aqui sim, sim, é organizador, né? organizador, né? Isso aqui é o manual de ética, sim, aí são outros autores, né? Esse aqui foi feito já na Caxias, né? Você Sim. estava em Caxias, né? Quando organizou esse aqui. E tem É. uma outra série, né? Tem dois livros praticamente. Eu tenho que selecioná-lo, escritos de filosofia política também, que é um outro volume, assim, que tá Uhum. um conjunto grande de artigos. A maior parte deles foram publicados aqui, acolá, etc. Tá? Mas tem alguns que nunca foram publicados. Sim. Uma vez eu assisti uma
palestra sua de filosofia política que era foi nessa época, na década de 90, você apresentou um artigo discutindo a lei de Gerson e o Janotti estava na plateia não, ele estava na mesa, viu? Estava na E plateia. na plateia, e aí ele, eu lembro que houve uma discussão interessante lá naquela época que ele fez assim, ele perguntou assim, tá, tudo bem, eu entendo o argumento aqui discutindo a lei de Gerson, que é preciso levar vantagem em tudo, certo? E, e aí ele disse, mas essa discussão que está sendo feita agora é muito abstrata e é diferente das discussões mais históricas e concretas que foi feita no livro Figuras do Estado Moderno. E aí ele lamentou, né, que, que o senhor tivesse abandonado os estudos mais assim históricos e as minúcias dos desenvolvimentos assim culturais para discutir mais abstratamente. Você lembra disso? Não, eu me lembro que ele não tinha gostado, mas assim, por que que ele não tinha gostado e qual era a objeção? Por reproduzir isso agora, para mim foi interessante. Não lembrava de jeito. Porque E, eu vi que ele não tinha e gostado, o tá? Paulo Faria estava lá também. Ele e o Janotti deu uma palestra dizendo assim, eu lembro assim do refrão, né? Não sobrou nada do marxismo, ele falou assim. E aí o Paulo Faria saiu em defesa do marxismo, não lembra disso? Eu lembro. Não, foi nessa Sobrou mesma sim, ocasião. sobrou sim. Aí ele foi bem legal aquele seminário. Bom, Sabe, e, e, sabe como é que eu conheci o Janot? então, Eu estava na França, meu pai morreu em 72. Aí eu vim aqui, fiquei acompanhando a minha mãe, eles estavam morando lá em Caçapava, fiquei uns meses lá e eu soube que o Janot estava em Porto Alegre. E ela, nessa época que eu tinha dado aquele curso, etc., eu estava estudando muito Marx, tinha lido o Althusser bem, e os outros caras lá que trabalhavam com o Althusser, e tinha lido um artigo do Janot que era contra o Althusser. uhum, E aí eu vim a Porto Alegre de novo lá falar com esse cara. Eu tinha lido o artigo dele. E aí vim, fui lá no, descobri onde é que ele estava hospedado, fui lá no hotel. E aí nós fomos ali para Redenção. E, e aí eu fiz uma crítica lá, uma objeção para ele, assim, porque da maneira como ele estava lendo o Althusser, não provavelmente o Althusser, mas como estava compreendendo o Marx, não sei o quê. Enfim, ficamos ali para a vida inteira. eu queria, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: eu assisti uma palestra sua numa formatura de filosofia. É, quando eu ainda estava na graduação, tinha uma turma que estava se formando, aí teve uma cerimônia e o senhor foi paraninfo daquela turma e no discurso, na palestra, o discurso que o senhor fez lá, o senhor apresentou uma concepção minimalista de filosofia. E, enfim, um pouco assim inspirada na filosofia analítica, da análise, do, enfim, de se fazer distinções, da tarefa de esclarecimento da filosofia, por oposição aos filósofos que se propõem a fazer apresentar teses assim mais positivas, mais fortes, metafísicas ou morais, né? E o senhor defendeu ali uma concepção da filosofia como tendo um papel primordialmente de esclarecimento. Eu pergunto se o senhor ainda pensa assim, porque uma parte do seu trabalho é mais não é, eu acho que tem também, que é misturado, né? Que é misturado com coisas assim, que não são só de promover distinções e fazer esclarecimentos, mas mostrar como as coisas são mesmo. Tem um trabalho ali que não é só de distinções conceituais. Esse especificamente aqui do Figuras do Estado Moderno, acho que é mais nitidamente assim. Talvez esse outro anterior aqui sobre o Marx também. Ah, enfim, tem uma que, que tem tem coisas que estão sendo que são ditas que às vezes assim,
escreve que são mais positivas, né? Dizendo assim, não, as coisas são assim. Então não se trata apenas de um esclarecimento assim mais no sentido tradicionalmente analítico, né? Não sei se. Então, qual que é a sua seu pensamento assim sobre a natureza da filosofia agora, hoje? Eu acho que a maneira que colocasse, introduzisse a questão, acho que ele comete uma injustiça, sabe, com relação à filosofia analítica. Hum, Que acho que a filosofia analítica não é propriamente uma preocupação exclusiva assim, com a clareza? com a clareza e o esclarecimento de como é que a linguagem funciona. Mas, independentemente disso, voltando em relação a mim, eu acho que a filosofia analítica não é isso. E nem mesmo quando ela se pretende ser, tá? No caso, por exemplo, do Wittgenstein. Pois é, É, tem várias frases que são explícitas, assim, nesse é, sentido, né? Dele, do Carnap. depois, quando eu tô lendo agora, que eu te falei aqui antes que nós começarmos, né, de convidar para escrever um capítulo de uma revista sobre o Janote, então vou fazer lá um capítulo um texto para essa revista. E estou lendo então, estou começando a ler um pouco. Já tinha comentado dois livros dele, mas assim, os livros esses onde ele tratou mais, tratou do Wittgenstein, que é no último, no outra apresentação do mundo, também do Heidegger, eram coisas novas que não tinham lá, então estou lendo e relendo um pouco a obra do Janotti. Aliás, estou convencido de que ele realmente merece o prestígio que tem, que eu acho que é um dos pensadores assim que a gente tem que genuinamente tentar pensar por conta própria. Mas nessas leituras, e com relação ao que tu acabas de dizer nesse momento aqui, eu acho que mesmo lá no Wittgenstein, em leituras que estou fazendo assim, também tem sempre uma espécie de não propriamente como se fazer as discussões conceituais fossem tudo, tá? Mas entender que tem certas formas que estruturam a nossa linguagem, que estruturam também o nosso pensamento e, ao mesmo tempo, elas têm que encontrar algum tipo de correspondência no modo como as coisas são. E, Uhum, nesse sentido, sempre tem uma ontologia que está mais ou menos presente, assim. uhum, Às vezes um pouco disfarçadamente, ocultamente ou implicitamente, mas eu acho que ela está sempre lá. uhum. E agora, Sim, mas isso. é, Então, então acho isso, assim. E agora, recentemente, hoje, não sei porquê, peguei ali um texto peguei um livro de homenagem ao Quine e tem lá um capítulo desse livro de homenagem que é feito pelo Strawson. Tá? uhum, E bem no início, o Strawson diz assim, bom, tá, tem epistemologia, tem semântica e tem ontologia também. uhum, uhum, Então, acho que assim, então, nesse sentido, eu diria o seguinte, quer dizer, que as minhas preocupações são, em relação à filosofia, sempre comprometidas com essa ideia de que ela fala de certas coisas que são referidas ao modo como as coisas são. uhum. E, nesse sentido, a filosofia tem um compromisso com a verdade. Tá? Nesse sentido, é sempre que eu digo assim, a filosofia, assim como a ciência, é a sua própria recompensa. Entende? Sim. Quer dizer, a elucidação das coisas. É melhor a gente ser sábio, né? Do que ser ignorante, né? Então, saber as coisas, ter essa preocupação de ter a curiosidade intelectual e, eventualmente, a força de vir a reconhecer as estruturas em qualquer nível, seja em relação à natureza, seja em relação à vida social, seja do ponto de vista puramente assim de estabelecimento descritivo de como é que as coisas são, seja normativamente, que eu acho que a filosofia tem essa ambição de tornar essa dimensão do nosso relacionamento com as coisas e conosco mesmo assim, mais claro. Isso pode parecer assim muitas vezes bastante óbvio, assim, né? Porque, por exemplo, perceber, né? Que coisa mais elementar há você acordar, abre os olhos e ver as coisas. É, mas os filósofos acham isso estranho. Né? Gastaram séculos refletindo sobre essa coisa mais comum, né?
que de alguma maneira faz parte do nosso saber mais elementar e mais básico, assim. Mas às vezes eu digo lá para os meus alunos, mas estava lecionando, né? É um pouco assim, não tem nada mais familiar para nós do que as nossas mãos. Mas saber exatamente como é que as mãos são estruturadas, como é que elas funcionam, seja do ponto de vista anatômico, seja do funcionamento fisiológico, não é? E dos condicionamentos que cada um desses movimentos tem com relação ao nosso funcionamento cerebral e até para além dele, para as nossas intenções, projetos, etc. Tudo isso é uma coisa altamente complexa e que requer um esforço que, nesse caso, é um pouco dividido entre a ciência, as teorias científicas da percepção e também as teorias filosóficas, porque tem uma dimensão disso que não parece ser redutível a esses níveis mais elementares. Então, tem aí uma. E a filosofia, nesse sentido, ela tem esse compromisso sempre, de alguma maneira, ontológico. Sim, mas tem pelo menos uma parte, né, da filosofia analítica que se ocupou principalmente de descrever, que nem o Strawson, por exemplo. Assim, não, existe uma ontologia fundamental, uma metafísica que nós podemos que a tarefa da filosofia é meramente descrever, e ele critica, né, no Indivíduos, no iníciozinho ali, na introdução, os metafísicos revisionistas, que acham que há algo de fundamentalmente errado com o nosso esquema conceitual. Ele diz que a tarefa do filósofo é fundamentalmente descritiva. Ele, inclusive, diz que os metafísicos revisionistas estão a serviço dos descritivistas, né? Ele acha que a tarefa fundamental mesmo é de descrição. Então, eu acho que mesmo quando, na filosofia analítica, mesmo quando há essa ancoragem, né, da análise conceitual no mundo, existe essa vertente assim mais contida, minimalista da tarefa do filósofo, por oposição àqueles outros filósofos que buscam mostrar, enfim, que integram mais a tarefa da filosofia ou com uma avaliação das nossas capacidades conceituais, então se está certo, está errado, ou com uma busca de descrições diferentes daquelas já consagradas para essa ontologia mais básica. Então, não é simplesmente uma tarefa de reconhecer o que sempre está lá, que é pressuposto, mas o de mostrar que, enfim, poderia ser diferente, que em parte, enfim, talvez não exista não exista os pressupostos podem ser diferentes desses que Strawson, ou Kant, ou outros supuseram. E a filosofia é uma atividade complexa, tá? A gente pode abordá-la e analisá-la em mais de um plano. Tem um plano que é um plano de elucidação de como é que as coisas são. Acho que isso é num sentido muito, muito fundamental. Né? Mas o que seja o fundamental o que isso está além do trivial é fácil dizer. O que isso está além da ciência é bem mais complicado de explicar. Mas, de qualquer modo, quer dizer, tem uma dimensão fundamental que tem desde Platão até hoje, no qual os filósofos procuram elucidar certas estruturas fundamentais do funcionamento da nossa mente e das estruturas mais básicas do mundo. Tá? Não no sentido da física, sim, mas no sentido de que de que há um certo nível de estruturação das coisas que está para além da constatação da constituição natural, tá? Tem um pressuposto da filosofia de que há uma lógica nas coisas, tá? No sentido que não é o sentido da lógica no sentido da disciplina formal, mas de que há certas regras de inteligibilidade que são autônomas, até certo ponto, com relação à constituição material dos objetos. Eu acho que o que a filosofia analítica fez foi levar isso um pouco mais longe. Quer dizer, associar, então, esse estudo do que é a estrutura fundamental das coisas com a linguagem. Uhum. Mas acho que o pressuposto é sempre o mesmo, quer dizer, tem lá uma certa
um certo compromisso de que o exercício de reflexão vai nos levar a entender melhor qual é a estrutura fundamental, seja da nossa ação, seja da percepção, seja do próprio universo, né? Num nível que é mais abstrato, né, do que aquele no qual se situam as ciências. Uhum. Então, acho que isso é uma coisa. Mas tem uma outra, e aí eu tenho mais dificuldade com ela, um pouco essa tese da filosofia como modo de vida, tá? Uhum. Essas coisas estavam presentes lá na Grécia, tá? Ambas. Quer dizer, Sim. Platão é ao mesmo tempo fundador da primeira dimensão, essa aí que eu estou dizendo, aquele que por primeira vez foi longe nessa direção, e ao mesmo tempo ele tinha essa ideia assim de que a filosofia também deveria regimentar uma certa forma de vida, Uhum. e ele foi mais longe com as extravagâncias que são próprias do Platão, não só dos indivíduos, mas das sociedades, Sim, sim. como é que elas deveriam viver e ser organizadas, que é os temas da República. Aí, com relação a isso, eu tenho mais dificuldade, assim, porque eu acho que com o profissionalismo, né, dos estudos de filosofia e o fato de que eles vieram a ser incorporados às Universidade. universidades, elas veio a se tornar também uma espécie de profissão, assim. Sim. E nesse sentido, ela perdeu um pouco dessa expectativa de que haja assim uma espécie de função edificante, de que a gente tem uma espécie de exemplaridade a dar. Mas, por outro lado, aqui, as pessoas que se dedicam à filosofia têm sempre um grau de distanciamento com relação àquilo que aparece mais diretamente, um certo movimento natural de dar um passo atrás, de fazer um recuo e de procurar entender melhor as coisas. Então, nesse sentido, eu acho que quem estuda filosofia tem um traço assim, Uhum. e uma certa forma de se comportar com as coisas que tem um traço assim, que faz parte de um sentido aí sim muito mínimo de uma forma de vida, quer dizer, uma certa maneira de abordar as coisas assim de uma maneira um pouco mais crítica, para usar uma palavra mais comum.